é a primeira folha, que é o diagnóstico, que nós chamamos de diagnóstico energético. Na verdade, é o mapeamento do corpo etérico da pessoa, que é o que eu expliquei agora há pouco, né? Agora há pouco não, né? Todo curso eu explico isso. Então, vamos lá, gente. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou me conectar, né? Eu já fiz a abertura dos tubos, eu não vou fazer agora, porque eu já fiz esse trabalho, eu estou aqui no meu consultório, toda essa energia está aqui, ok? Eu vou acessar uma pessoa que está precisando de ajuda sem saber quem é. E estou jogando para o divino que me traga um case para trabalhar e em troca disso, amanhã de manhã eu vou fazer uma mesa rosa para auxiliar esta pessoa. Quem vai me trazer todo o parâmetro de informação é o meu próprio eu sou, tá? Portanto, eu não vou colocar nome, não vou colocar nada aqui. Eu vou fazer um diagnóstico e vou fazer uma leitura do que pode ser e quais são as conexões de informação que estão aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui nome desconhecido, data de nascimento desconhecido, data do atendimento, vou colocar a data de hoje. Na cidade, eu vou deixar também como desconhecido. Depois eu vou tirar a foto de tudo que eu anotei aqui, para que vocês possam ver, ok? Então, vou me acalmar. Peço que vocês também sustentem essa energia de cura para que eu possa fazer um diagnóstico mais efetivo. Quanto mais pessoas estiverem aí vibrando nessa energia, para que eu possa acessar as informações adequadas, vai ser melhor, tá bom? Então, vamos respirar fundo, vamos fazer 6 respirações. Espirrar um floralzinho aqui. Abrindo a intuição. Em nome da Divina Presença eu sou, do Ser Cristo que vive em meu coração. Eu apelo ao Arcanjo Miguel, sou legião de anjos de proteção que vem em minha intercessão, com a espada de chama azul, seccionai, 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 combatei, 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 retirai, 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 tudo que não é perfeito, tudo que não é sagrado, encarnado ou desencarnado, e selai-me no teu escudo de proteção, tornando-me invisível, tudo que não é sagrado, encarnado ou desencarnado. Eu agradeço o pronto atendimento, na rapidez do relâmpago do grande sol central, na potência de 3 vezes 3, amado eu sou. São Miguel Arcanjo à frente, São Miguel Arcanjo atrás, à esquerda, à direita, em cima, embaixo, São Miguel Arcanjo dentro, São Miguel Arcanjo fora. Eu sou a proteção de São Miguel Arcanjo onde quer que eu esteja. Eu sou a proteção de São Miguel Arcanjo onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que habita em mim. Em nome da Divina Presença eu sou, ativo o Kik, ativo o Yonki, conectando a chama maior e a Vit Lebara, tronados, que se estabeleçam em ordem maior, se posicionem, abrindo o tubo de proteção, reforçando a chama violeta, já constante neste tubo, abrindo o tubo de proteção duplo, ativando chama violeta, tubo de proteção triplo, chama violeta, eu sou ativar ponto base, ponto verde, grupo ascensional, conectando as equipes médicas, Tarion, Bezerra de Menezes, conectando o comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, comando temporal, todos os seres de luz que acompanham o meu trabalho, todas as hierarquias, todas as hierarquias maiores do campo de luz, da conexão do eu sou, estabeleçam a conexão e a proteção de todo o meu campo neste momento.
Eu sou ativar a conexão com a Divina Presença, eu sou de Zahara Raíssa Costa Redjaz, e conectando com a mesa radiestésica, buscando neste momento um beneficiário para o diagnóstico, e em doação farei uma mesa rosa, como gratidão por ter servido como estudo de caso para este trabalho. Eu peço permissão às equipes e às hierarquias espirituais para acessar alguma pessoa que necessite deste trabalho, que tenha merecimento e que eu tenha permissão para atuar no campo. Conectando, conectado. Acessando interagente, acessado. É divino fazer esse diagnóstico. Esta pessoa que vamos trabalhar é do sexo feminino? Não, é do sexo masculino. Informe a idade, só a nível de... É uma pessoa entre 20 e 30 anos. 20 e 25 anos. É um garoto de 25 anos. Que nós vamos trabalhar aqui. Que foi concedido pelas equipes para que a gente possa fazer esse trabalho. Amanhã eu vou fazer uma mesa rosa para auxiliá-lo, porque é de merecimento dele, ok? Informe qual a dimensão que está vibrando neste momento. É a dimensão menos 3D, terceira dimensão negativa. Qual a faixa vibracional? Zona de enfermidade. 4.500, 5.000 unidades BOVs é a faixa vibracional deste garoto. Este garoto está hospitalizado? Não. Está em casa. Eu já começo a receber informação. Isso daí é por conta do quanto eu já faço, né, de mesa. Então, está em 5.000 UBs. Faixa de enfermidade. Informe qual o nível de consciência deste garoto. É o verde, sexto nível. Portanto, uma energia que trabalha no coletivo, né? Porém, ainda não muito elevada a frequência de expansão consciencial. Informe qual o nível... Opa, só um minutinho. Informe qual o percentual do nível geral energético desse garoto. 55, qual o nível vital, a disposição e o nível prânico. 30%. Então, ele tem 55% de energia geral e 30% de energia vital. Qual o percentual do nível emocional? Emocional está em 55%. E o mental, 20%. Observem que já tem uma percepção aqui de que o processo psíquico deste garoto é o que está interferindo. Provavelmente esse garoto está numa faixa vibracional de depressão, uma faixa de baixa densidade. A gente vai perceber aonde que está a predominância de responsabilidade deste desequilíbrio, ok? Agora eu vou ver qual é o nível dele de proteção espiritual. Informe qual é o nível de proteção espiritual. Baixa 30%. Significa que ele está muito afastado, está muito no nível inferior e, portanto, não acessa com muita facilidade para ter a proteção espiritual. Porque a questão da proteção espiritual não é além, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu sou protegido, viu? Eu passo por cada coisa. Não é bem assim, gente. Né? É protegido porque a pessoa está conectada. Muitas vezes os mentores querem ajudar, mas não conseguem. A pessoa está com uma ressonância incompatível. Então, os seres de luz estão aqui, a pessoa está aqui, não tem como. Tá?
Informe o percentual do nível de DNA cristalino, 10%. Provavelmente tem muitos registros. Não, quando a pessoa está em 10% de DNA, é possível que ela nunca tenha tido um processo desperto, né? Um garoto aqui que me parece, por estar com... Porque às vezes a pessoa tem um nível de DNA alto, mas está passando por um processo pontual de desequilíbrio. Se aqui aparecesse que o nível de DNA dele, cristalino, estiver alto, me parece o quê? Que é uma pessoa que já se cuidou, mas está passando por uma fase difícil na vida. Então, por isso, está passando por uma baixa de vibração. Só que aqui, o nível de DNA é o nível de sujeira, é o nível de não limpeza, né? Então, o DNA aqui é o quanto de cristalino. Se está 10%, significa que tem muita informação de registros. Portanto, é uma pessoa que não se cuida ou não despertou para a espiritualidade ainda. Qual o nível de prosperidade deste garoto? Está em 20%. Nível de saúde física, 40%. Qual o nível geral de magia nociva? 70%. Então, estamos falando aqui de um caso de um nível de magia alto. Portanto, eu não posso dizer que a origem é isso, ok? Mas eu sei que a maior parte do desequilíbrio dele hoje está no padrão mental, ou seja, o corpo mental retraído, sem conexão com o mental superior, e o nível de magia é elevado. Então, veja, existe uma contaminação ou uma frequência energética mais pesada no corpo etérico e no corpo e falta de conexão com o superior. Qual o nível de magia ancestral? 20%. Existe uso de drogas? O uso de drogas aqui pode ser medicamento e pode ser excesso, tá? Coisas em excesso que desequilibram o corpo. Informe o percentual do uso, 10%. 10%. São drogas ilícitas? Não. Remédio. Essa pessoa frequenta algum médico? Sim. Psiquiatra. Essas informações eu vou acessando. Então, veja. Eu estou vendo aqui que a pessoa está tomando medicamento. Provavelmente é um garoto que tem uma frequência de depressão. É o quadro que me parece aqui. Percentual de desequilíbrio de chakras, 45%. Aqui a gente vai ver onde que está localizado. Eu vou aproveitar e já vou olhar os chakras. Chakra básico está equilibrado? Não. Plexo solar, o umbilical, não. O plexo solar está equilibrado? Está. Cardíaco, não. Laríngeo, não. Frontal. E o coronário, não. Então, vamos lá. Aqui ele está com o coronário desequilibrado, laríngeo desequilibrado, cardíaco desequilibrado, plexo umbilical e o básico. Vamos entender aqui essa leitura dos chakras, tá? Quando eu falo 45%, eu estou entendendo o nível mínimo de equilíbrio 100%. Isso não significa que a pessoa está com um padrão de luz nos seus chakras. Estar com os chakras equilibrados, minimamente equilibrados, ou seja, mantendo os sinais vitais, não significa que essa pessoa está com um padrão de luz em seus chakras, com a cromoterapia mais intensa. Nós podemos trabalhar os nossos chakras ao ponto deles ficarem brilhosos e serem vórtices de luz. E como se a gente fosse fazer essa medição aqui, eu teria um equilíbrio de chakra de 200%, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu estou considerando 100% o nível básico do chakra,
E quando eu vejo 45% de desequilíbrio, e não significa que 45% dos chakras estão desequilibrados. Significa que 45% do todo está em desequilíbrio. Então, eu posso ter um pouquinho de desequilíbrio em um pouco de desequilíbrio em outro. Eu posso ter, por exemplo, todos os chakras em desequilíbrio e sair 45% de desequilíbrio. Porque eu estou analisando o sistema energético de todos os chakras, o conjunto dos chakras. Ok? E quando eu vou perguntar qual é o que está desequilibrado, eu vou pontualmente em cada um deles. Eu posso perguntar qual é o percentual de desequilíbrio de cada um deles, mas eu não quero fazer isso. Se eu quiser, eu vou e anoto aqui do lado. Cada um vai seguindo o seu nível de avanço. Então, você pode fazer um diagnóstico mais simples ou você pode fazer um diagnóstico mais profundo. Tudo depende do que você quer encontrar. Eu costumo fazer mais detalhado em termos de percentuais no segundo diagnóstico, porque já não tem muita coisa. O que tem, eu pergunto o percentual só para ter uma noção do nível de profundidade, ok? Aí eu venho aqui e pergunto, relacionamentos em desequilíbrio social, mais algum? Profissional, mais algum? Interior, mais algum? Então, saiu social, profissional e interior. Então, com ele mesmo, né? Com ele mesmo, saiu desequilíbrio, mas aqui, esse com ele mesmo, ele não está no chakra plexo solar. Porque, vamos lá, vamos entender os chakras. O chakra básico trabalha as funções básicas da pessoa. Então, o quanto que ela está ali, ó, para viver, disposição para a vida, se ela tem medo, se ela não tem, se ela está minimamente suprida do que é básico para a vida. Ele está em desequilíbrio, ok? Então, provavelmente ele não está dormindo, ou então está dormindo demais, porque aqui tem muito a ver com sono. Ele está passando por medos, por mínimo provavelmente apatia, tá? Quando a gente vai para o umbilical, que deu desequilíbrio também, o umbilical é a interação da pessoa com o mundo. Então, quando a pessoa tem um relacionamento social em desequilíbrio, muito possível que o chakra umbilical esteja desequilibrado. Porque aqui é o chakra da conexão com as pessoas, do relacionamento. Quando eu vou para o chakra plexo solar, eu estou trabalhando a pessoa com ela mesma, ok? Então, com ela mesma significa o quê? Como ela se vê perante o mundo. Teoricamente, este processo aqui, pelo fato de ter dado relacionamento interior, ou seja, com ele mesmo, era possível que o plexo solar estivesse em desequilíbrio. Acontece que não é aqui o que me mostra? Que não é um desequilíbrio interior com ele mesmo no sentido psíquico, de aceitação ou isso, aquilo. Me parece ser uma desconexão com ele mesmo. Então, nesse caso, vai estar muito mais ligado ao cardíaco, né? É a conexão dele como ser. Ele está vazio dele mesmo. Não é uma crise dele com ele mesmo, com autoestima, tá? Poderia ser esse o elemento principal, mas aqui neste caso não é. Aí vem o cardíaco traz pesar, é a parte do sentimento, é a conexão com Deus, né? Está em desequilíbrio. Negativismo e mentiras, então a pessoa está para baixo, a pessoa não se comunica, não interage e mente para si mesmo. A parte da intuição está equilibrado, tá? Não significa que está saudável, reluzente, não tem como, gente. Quando a pessoa está numa faixa vibracional de enfermidade, todo o conjunto está com baixa vibração, ok? Aqui eu estou sentindo pontualmente os desequilíbrios, tá? Então, se eu fosse perguntar, se o meu entendimento fosse de perguntar se existe algum em saúde, algum chakra está saudável, reluzente, na cromoterapia adequada, provavelmente ia dar que nenhum está, ok?
Aqui eu estou perguntando os principais desequilíbrios, entendendo que existe bloqueio no chakra. Isso significa que, para esse estágio aqui, a minha leitura é que o chakra plexo solar e o frontal são chakras que estão minimamente funcionando. Eles não estão travados, bloqueados. Ok? Essa é a minha leitura. Agora eu vou perguntar sobre locais e coisas. O que está em desequilíbrio? A casa da pessoa, mais algum? Objetos pessoais, mais algum? Então, aqui saiu objetos pessoais e a própria casa. Então, vamos lá. Encontramos objetos pessoais e casa. Nesse momento aqui, eu já posso aproveitar e perguntar qual o percentual de desequilíbrio da casa. Então, aqui deu 40%. Isso aqui é só para que eu tenha noção do quanto que essa interferência está gerando, tá? Então, eu vejo o quanto complicado está o ambiente que ele está vivendo. Agora, veja, se fosse mais sério, estaria, por exemplo, no local de dormir, que é onde poderia estar tendo algum acesso infradimensional nessa pessoa. Objetos pessoais, provavelmente, esse garoto acumula coisas que não são positivas, ou que tem lembranças que trazem sofrimento, ou objetos que por si só são arquétipos que vibram negativo. Então, nesse momento, se eu estivesse atendendo ele, eu estaria falando para que ele fizesse uma limpeza geral no seu quarto, na tua casa, pegasse roupas que não servem mais e desse, né? Se desfizesse de coisas que ele bate o olho e sente que às vezes essa pessoa, esse garoto pode ter vivenciado algo muito sério, um trauma, algum processo que desencadeou todo esse desequilíbrio, e lá ainda tem resquícios de coisas que ele junta, que guarda e que traz essa vibração que não é positiva para ele, né? Então, eu sempre dou essa orientação quando saem essas interferências. Aqui eu já posso perguntar se esse garoto está trabalhando, não está. Então, ele está querendo buscar trabalho, mas não está conseguindo. E esse caso aqui específico é bem possível que seja em função da faixa vibracional, do estado psíquico que ele se encontra. Veja que eu vou falando e o pêndulo vai me respondendo. Eu vou perguntar aqui se fisicamente existe alguma glândula em desequilíbrio. Ele tá me dizendo aqui que tem alguma glândula em desequilíbrio físico. Não tem nenhuma glândula em desequilíbrio físico. E energético? Existe alguma glândula em desequilíbrio energético? Aqui o que eu estou perguntando? O campo do corpo etérico. Então, a glândula que está replicada, que está conectada ao chakra etérica, se tem algum desequilíbrio. Aqui está dizendo que sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na glândula suprarrenal em desequilíbrio. Aliás, vou perguntar, suprarrenal está equilibrado? Suprarrenal está equilibrado, está dizendo que não. As gônadas estão equilibradas, sim. Pâncreas, sim. O timo, não. A tireoide, sim. A hipófise, não. Hipófise, não. E a pineal, não. Então, aqui, gente, o que eu estou encontrando são desequilíbrios energéticos. Para que eu vou perguntar isso? Eu que quis, tá? Mas eu posso não perguntar. Eu posso considerar que a minha pergunta vai ser só em nível físico e eu só vou investigar as glândulas se eu perceber alguma doença. Eu indico vocês fazerem isso. Mas eu perguntei aqui só para vocês verem que nós podemos perguntar o órgão ou a glândula energética, né, que está no duplo etérico, se está em desequilíbrio. Aqui é o quê? É uma tendência que só de bater o olho eu já consigo ver que ele está com um sistema
em toda essa estrutura e no coração em desequilíbrio, tá? Então, aqui é desequilíbrio energético. Eu posso perguntar o percentual. Ou não, tá? Isso só se eu estiver investigando alguma coisa mais profunda, eu vou lá e pergunto. Eu vou perguntar agora se existe contaminação de miasmas. Essas contaminações é o que eu ponho aqui, mercúrico, salínico e sulfúrico. Quando eu pergunto isso aqui vai me dizer a contaminação energética e espiritual na região como um todo. Quanto maior a contaminação, mais preocupante a coisa é, tá? Lembrando que normalmente a contaminação, como esses miasmas, eles vêm de veios telúricos e de energias negativas, costumam vir com o nosso contato com a Terra. Então, vai vir primeiro o sulfúrico, que é a parte do enxofre, que na alquimia são os sulfos, né? É o desequilíbrio, é a contaminação dos pés até a cintura. Da cintura até o pescoço é a parte salínica e do pescoço para cima é o mercúrico. Se os índices mercúricos estiverem muito altos, é preocupante, porque isso aqui é uma contaminação. Imagine que a pessoa pode ter, por exemplo, ela pode estar com, sabe quando a gente pensa assim, está com uma infecção generalizada no corpo. Isso é no nível físico, a pessoa pode estar com uma infecção generalizada no corpo energético, causada por miasmas, que é contaminações espirituais e energéticas de baixa vibração, que são essas frequências que a gente mede aqui. Então, qual é o percentual de desequilíbrio de contaminação sulfúrica? 45, salínica, 20, mercúrica, 5. 40, 20 e 5. Veja que eu não achei para a situação aqui uma contaminação muito alta. Quando que acontece isso? A pessoa já está há muito tempo ali exposta a esse tipo de problema e aí ela passa a ter uma contaminação generalizada. Então, normalmente isso acontece quando a pessoa já está há muito tempo ou aconteceu uma situação muito pontual, algum caso muito específico para elevar essa contaminação por miasmas, tá? Aqui eu já não me preocupo tanto. Eu penso que o corpo energético está com problemas, a vibração está negativa, mas o corpo não está contaminado, ao ponto de eu ficar preocupada. Se eu não entendo o conceito de miasma, eu não vou saber fazer essa pergunta corretamente. Porque o meu eu sou busca a minha estrutura mental de informação para poder achar as respostas e traduzir em forma material, de modo que eu possa compreender, tá bom? Então, se eu não entendo, se eu ainda não estudei, eu não quiser medir esse aspecto, eu não meço, passo para frente. Então, essa primeira folha, eu diria que é a mais importante. É o que a gente vê, questões gerais. Se vocês quiserem só fazer essa primeira medição, façam só essa primeira medição, ok? Agora eu vou para o espiritual. O espiritual eu julgo também que é muito importante. Aqui eu encontro muita informação e eu sei que é onde vocês mais querem saber, né? Porque aqui que agora a gente tem que ter cuidado na informação que a gente passa, porque quando a gente passa muita informação, principalmente do espiritual, muitas vezes assusta o nosso interagente, não tem necessidade de a gente fazer isso. Então é normal, a primeira mesa, a coisa não está muito boa. É normal, gente. A pessoa nunca fez um trabalho desse tipo. Pensa comigo. A vida toda se descuidando. Aqui, nesse caso, 25 anos de descuido, de oscilação energética. Tem uma baixa vibracional. Acessa uma dimensão negativa, vibracionalmente falando. Normalmente é o corpo mental e o emocional que está vibrando aquele acesso ali. É claro que a parte espiritual vai estar complicada. Não tem como não ter. Quando a gente faz uma mesa que a gente vê que a primeira mesa, o primeiro diagnóstico sai bom, essa pessoa já deve trabalhar na espiritualidade ou já faz outros trabalhos. Porque normalmente, se a pessoa nunca se cuidou, essa primeira mesa ela vai ser bem
densa. Então, não é para se assustar, tá bom? E também não é para ficar verbalizando e criando caos sem necessidade, tá? Vamos ver agora. Eu vou perguntar. Primeiro eu perguntei o percentual de proteção espiritual. É o quanto que essa pessoa está conectada com o eu sou dela ou com os níveis superiores, né? Aqui não tem esse espaço, mas eu costumo perguntar qual é o percentual de desequilíbrio espiritual, considerando zero uma pessoa que não está com desequilíbrio espiritual, tá? Então, qual o desequilíbrio dessa pessoa? Deu 80% de desequilíbrio. Ele não para em 100, poderia dar mais, tá? Qual é o ideal? Vou perguntar aqui. Provavelmente vai dar abaixo de zero, tá? Então, aqui deu 10% positivo. Então, aqui é só uma referência, tá, gente? Porque o ideal seria no mínimo zero, né? Deu menos 10 aqui na minha pergunta. Então, significa que essa pessoa está com uma frequência muito alta. Ah, mas o que significa 80%? Gente, não fiquem se prendendo a esse tipo de pergunta. Joguem a média, o percentual, só para vocês terem uma noção geral. Quanto mais alto o desequilíbrio, mais a coisa está complicada. É bom vocês fazerem isso, porque se vocês ficarem querendo saber o que significa 80%, não termina. Isso aqui é uma visão geral. Lembre-se que percentual é relativo. Quando você está perguntando um percentual, você faz uma escala de definição. Então, você tem que dizer, por exemplo, aqui eu considerei zero sem desequilíbrio. O ideal é que ele não tivesse desequilíbrio, como estivesse positivo 10%, tá? No mínimo. Então, aqui é só uma ordem de grandeza para que vocês entendam qual é o tipo de pergunta. Entendendo que esse desequilíbrio, 80%, ele vai gerar desequilíbrio, ele tem origens. Informe as origens. Então, aqui saiu origem emocional, origem ambiental. Mais algum? Ó, a origem principal que gerou esse desequilíbrio foi emocional e ambiental. O que isso aqui está me dizendo, gente? Que o padrão dele de emoções, o padrão dele psíquico e emocional, que faz parte, está conjunto aqui, baixou. E ele mora ou convive em espaços que não são energeticamente positivos. Ou seja, vou fazer aqui só uma suposição, tá? Pode ser que o pai dele tenha falecido, alguém tenha falecido, que ele vive na mesma casa, vive nessas lembranças, e o emocional dele baixou. E isso foi o que fez, principalmente, os ataques espirituais ou desequilíbrio espiritual acontecer. Eu posso perguntar assim, se vamos entender que o desequilíbrio ambiental e emocional somam 100%, de responsabilidade, eu quero saber qual é o percentual de responsabilidade do ambiente e qual é o percentual de responsabilidade da parte emocional dele. Então, qual o percentual ambiental, considerando 100% todo? Ó, 30% aqui dentro desse desequilíbrio é a responsabilidade do ambiental. Então, o emocional vai ser... Está dando 60%. 60 mais 30 dá 90. Então, provavelmente 10% é de outros que eu não preciso identificar aqui, tá? Então, ambiental deu 30, emocional deu 60. Para somar 100% aqui do desequilíbrio, da responsabilidade, eu identifiquei, então, que o padrão emocional dele, provavelmente, algum evento, algo que gerou uma baixa emocional, foi o principal responsável. Então, assim, gente, nesse caso, veja só, o emocional provavelmente foi que vai gerar questões físicas, depressão e todas as manifestações, desequilíbrios. Então,
nasceu da onde? Aqui. Uma baixa frequencial baseado no próprio emocional dele. Então, quando isso acontece, normalmente diz respeito a algum processo de algum evento, alguma separação, alguma dor, alguma coisa que aconteceu. Se aqui aparecesse espiritual, poderia ser processos de magia, pessoas que fizeram magia para ele. Se fosse elemental, forma pensamento, de tanto que a pessoa pensa, de tanta frequência aqui no campo mental dela, consolidou até um nível elemental de obsessão. Se fosse genética, estaria muito associada à frequência dele de ancestralidade ou familiar. Provavelmente seria algo que tivesse sido passado de família, né? Kármica, muitos votos, compromissos. Às vezes dá um pouquinho de cada coisa. E o conjunto disso tudo gera essa baixa de frequência, ok? Então, essa é a origem do desequilíbrio espiritual. É o que fez ter esse percentual alto aqui de 70% de magia. Se esse item tivesse dado espiritual, eu estaria preocupada, eu poderia pensar que essa pessoa é vítima de algum processo de magia negra, por exemplo. Não é aqui o caso, tá? Não significa que essa pessoa não vai ter magias. Estar com magia não significa que foi magia negra, trabalho feito, ok? Isso é muito importante. Tipo de influência. Vamos ver o que está espiritualmente interferindo na vida dele. Ó. Espírito sofredor, desencarnados, mais algum? Formas de pensamento, mais algum? Seres infradimensionais, mais algum? Tecnologia intrusa, mais algum? Não. Então, desencarnados, espírito sofredor, formas de pensamento, seres infradimensionais e tecnologia intrusa. Se saiu tecnologia intrusa, eu já venho aqui perguntar os equipamentos de controle. Se não saiu, eu nem preciso perguntar. O que tem nele? Chips e implantes. Quantos? 8. Algum positivo? Não. Perguntei só por desencargo, tá? Que às vezes sobra chip e quando você vai ver depois é um positivo que foi feito porque ele tem uma missão, enfim. Então deram 8. Mais algum equipamento de controle? Antenas, mais algum? Cordões, mais algum? Bloqueadores, mais algum? Não. Então deu bloqueadores, cordões, antenas. Isso aqui, cada tipo tem um tipo de frequência. Eu preciso investigar, por isso que nem é bom ficar falando muito. Aqui a quantidade é mais para eu ter noção do quanto que aquilo é profundo e o quanto foi a eficácia da mesa. Tá? Mas não é uma coisa que eu tenho que ficar fazendo, sabe? Ai, achei tanto, você tá com bloqueadores, você tá com isso, você tá com aquilo. Não tem necessidade, né? Agora vamos ver aqui a fonte geradora. Eu vou ver aqui qual que é a fonte geradora dessa frequência. Então, aqui, ó. Fonte geradora dos desequilíbrios. Relacionamento amoroso. Então, é possível que aqui tenha sido uma separação. Foi uma separação. O menino baixou a vibração porque teve um relacionamento. Veja que o fato de ter saído emocional me diz respeito que é um padrão dele. Não é o relacionamento amoroso que fez o trabalho, ok? E na dúvida, a gente pergunta, foi feito o trabalho pelo relacionamento amoroso? Ó, já saiu que não. Então, isso daqui, ó, quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou compreendendo, vai vindo as respostas com mais clareza. Mais alguma questão, ó, votos e compromissos.
pendências kármicas, acabou. Então, fonte geradora dele é relacionamento amoroso, votos e compromissos. E o que saiu mais, gente? Acho que essa folha até está desatualizada. Depois eu vou dar uma revisada nela. Eu acho que aqui falta autoobsessão. Relacionamento amoroso, votos e compromissos e pendências kármicas. Pronto. Agora eu vou ver qual foi a onda nociva, ou seja, qual é a onda de informação que está atuando nesse desequilíbrio. Informe qual a onda. Maldição ou praga. Presta atenção, gente, no que eu vou falar para vocês. Sair maldição ou praga não significa que alguém nessa vida fez isso para essa pessoa. Nesse caso aqui, qual é a minha leitura? Como tem votos e compromissos e pendências kármicas, provavelmente isso aqui é uma maldição, uma praga que vem através dos tempos, tá? Eu sei que é difícil, logo de cara, vocês acessarem todas essas informações com rapidez. Mas à medida que você vai fazendo, as informações vão chegando. Por isso que eu digo, não deixem de fazer. Isso traz um crescimento de informação, uma maturidade espiritual do trabalho que vocês não têm noção. Então, maldição ou praga. Veja que tudo eu vou na sequência. Se eu vou na sequência, tem uma lógica, tá? Essa origem do desequilíbrio me diz muito, muito a respeito disso. Porque eu posso criar até uma linha emocional que gerado pelo relacionamento amoroso, pendências kármicas e votos e compromissos associados a este contrato, que provavelmente são contratos de outras vidas, gerou uma separação, por exemplo, ou um relacionamento tóxico. Ele baixou a vibração dele. Nesse momento, está sobre ele desencarnados, espíritos sofredores, formas pensamento, seres infradimensionais e tecnologias intrusas. A onda nociva, maldição ou praga, que pode acontecer ao longo das vidas ou nas realidades paralelas, muito possivelmente associadas aos compromissos e votos, pendências kármicas que essa pessoa possui. Mais alguma onda nociva? Simbiose. Simbiose me diz respeito à dependência, padrão de dependência, e seres se retroalimentando da frequência negativa. Mais alguma onda nociva? Mais alguma onda nociva? Não, tá? Agora eu vou para as linhas de tempo. As linhas de tempo, eu posso perguntar qual é o desequilíbrio está mais forte em qual linha de tempo? Do passado. E a origem dela está em outra vida. Então, é passado em outras vidas. É o que está trazendo, são as linhas de tempos atuantes. Provavelmente essa pessoa tem toda essa parte kármica, mas essa parte, o que gerou o desequilíbrio dela não foi o processo kármico. Foi a baixa vibracional dela que resgatou todos esses processos de comprometimentos e de seres infradimensionais, enfim, que fez essa baixa de vibração. Vou agora ver quais são os comprometimentos kármicos principais que estão atuantes nessa pessoa. Então, aqui tem sacrifício de animais, pacto de trevas, vícios, mais algum? Maldições. Então, aqui tem maldições, votos de trevas, vícios e sacrifício de animais. Isso aqui, gente, nossa, eu tô com uma renite, como sempre. Isso aqui, gente, significa
é o que está vigente. Não é que ele só tem isso. A pessoa já viveu 70 mil vidas, 52... Não, 70 mil é muito. Mas viveu, por exemplo, 2.000 vidas no planeta Terra. Tá? Não despertou ainda. Está atrasado. O que está vigente aqui são os gatilhos que estão atuantes, comprometimentos nesse momento. Porque se você for fazer uma outra mesa depois, vão ter outros comprometimentos que estão vigentes, atuantes na pessoa, tá bom? Então, isso daqui é o que hoje está vibrando dentro desse quadro de sofrimento que essa pessoa está vibrando, ok? Bom, já tem uma noção geral. Então, veja, eu não conheço a pessoa não falou comigo, é uma pessoa desconhecida que eu pedi para a espiritualidade me trazer alguém que precisa, e esse é o meu quadro geral de leitura, de entendimento. Agora eu vou fazer a análise psíquica, sistemas e órgãos e doenças, tá bom? Então, vamos lá. Esse psíquico aqui, quando eu faço a primeira vez, nesse caso, eu sei que vai dar muita coisa. Então, eu não vou ficar perguntando um por um. Eu vou vir aqui com minha canetinha e vou fazer a antena e vou perguntar, que é a forma que eu ensino de fazer o levantamento sem precisar ter as pranchas, tá? Apesar de que a prancha a gente ganha tempo. Então, o padrão psíquico dele, existe agressividade? Sim. Angústia? Sim. Por que eu tô ouvindo assim? Porque eu sei que vai ter muito. Se eu ficar muito tempo aqui, mais um, vou perder muito tempo. Então, eu prefiro passar em um por um para adiantar. Existe padrão de apatia? Sim. Baixa autoestima? Sim. Autoobsessão? Sim. Autopiedade? Não. Autodestruição? Sim. Beligerância, ou seja, a pessoa está armada, quer ser agressivo com a parte bélica? Não. Tem cansaço mental? Não. Ceticismo? Não. Ciúmes? Sim. Padrão de ciúmes. Criticismo? Não. Culpas? Sim. Decepções? Depressão? Desapontamento? Descrença. Então, ó, culpa, decepção, depressão, desapontamento, descrença. Agora vou para a próxima coluna. Tem tendência a ser dominado ou dominar? Não. Egocentrismo? Não. Egoísmo? Sim. Padrão esquizofrênico? Não. Extroversão? Não. Fixações? Sim. Histeria? Não. Hostilidade? Não. Insatisfação? Não. Infelicidade? Infelicidade? Sim. Sentimento de insegurança? Não. Intolerância? Não. Introversão? Sim. Inveja? Não. Irritabilidade? Não. Mau humor? Mau humor? Sim. E medos? Sim. Outra coisa, quando a gente vai fazendo assim, também vai vindo as respostas, sim ou não. Vai vindo com mais rapidez. Porque estou conectada com eu sou. Existe melancolia? Sim. Nostalgia? Sim. Ódio? Não. Orgulho? Não. Passividade? Não. Possessividade? Sim. Preconceito? Não. Preguiça físico-mental? Não. Preocupação? Não. Presunção? Sim. Rancor? Não. Solidão? Sim. Tendência a suicídio? Sim. Traição? Não. Timidez? Não. Tristeza? Sim. Então, esse é o quadro. Isso aqui
me diz muita coisa. Por exemplo, depois que eu faço o segundo atendimento, eu posso ver qual é a frequência de sentimentos e de padrões psíquicos que continuam permeando nessa pessoa. E aí, se eu fizer a mesa rosa, a mesa azul, eu posso trabalhar esse mesmo diagnóstico aqui na mesa cristalina, porque são padrões que essa pessoa já tem. E se eu faço um atendimento, um segundo atendimento, e isso continua, significa que são padrões que estão em níveis muito profundos, ok? Agora eu vou ver sistemas. Existe algum sistema em desequilíbrio físico? Não. Existe algum sistema em desequilíbrio físico? Existe algum sistema em desequilíbrio energético? Sim. O psicológico, mais algum? Endócrino, mais algum? Qual o percentual de desequilíbrio energético da parte psicológica? 90%. Bom, apesar de não estar manifestado aqui como físico, esse psicológico a 90% é praticamente físico, né? Porque uma coisa que está em desequilíbrio 90%, mas sabe o que acontece aqui? Essa pessoa está tomando remédio. Então, o psicológico, provavelmente, ele já deu problema físico, essa pessoa foi ao psiquiatra, e a parte do funcionamento psicológico, em termos de endorfinas, todas aquelas substâncias que o próprio remédio psiquiátrico repõe, essa pessoa já deve estar em reposição. Então, por isso que o psicológico, ele não deu físico. Ele devia estar dando, mas ele já apresentou uma melhora. O problema é que esses remédios, eles não geram uma melhora suficiente para tirar a pessoa do quadro de desequilíbrio espiritual. Então, ela fica no processo de simbiose espiritual negativada. Então, ela fica com o padrão físico equilibrado, entre aspas, mas toda a parte energética do corpo etérico para cima, do corpo emocional e mental, continua em desequilíbrio. Ele só consegue limpar o quê? O que está no campo físico. Então, o psicológico, ele estando medicado, o que acontece? Gera um padrão como se estivesse tratando o efeito. Mas se essa pessoa para de tomar remédio, automaticamente toda essa carga desce para o campo psíquico, para o campo psicológico, ok? E deu também desequilíbrio endócrino. Qual o percentual de desequilíbrio endócrino, percentual energético? 50%. Então, aqui, algum processo associado a glândulas que estão em desequilíbrio, que pode estar dentro desse contexto em função de todo esse quadro energético das glândulas superiores estarem em desequilíbrio. Agora, vamos para os órgãos. Existem órgãos físicos em desequilíbrio? Existem órgãos físicos em desequilíbrio? Sim. Para eu não ficar aqui um tempão, eu vou perguntar quantos. Informe quantos. Significativos. 3. 3 significativos. Às vezes eu pergunto isso para acelerar a minha pergunta, para eu não ficar um tempão. Tem mais um? Tem mais um? Então, informe. Existe desses 3, está aqui no órgão 1? Disse que não. Órgão 2? Sim. Informe qual. Então, aqui deu olhos, provavelmente essa pessoa usa óculos, tem problema de visão. Mais algum? Tireoide. E qual é o terceiro? Não está aqui. Olhos. Cadê, meu Deus? Olhos e tireoide. Então, veja, o sistema endócrino como um todo, ele não está apresentando desequilíbrio físico. É uma coisa pontual na tireoide, ok? Provavelmente
provavelmente de um desequilíbrio da própria estrutura dele, que nasceu do chakra, nasceu da baixa frequencial. Agora, isso aqui só é doença se aparecer como doença. Caso contrário, é uma disfunção física no órgão. Então, o que acontece? Tem algum órgão que não está aqui, porque eu perguntei quantos eram, saiu 3, e não está nem no gráfico 1, nem no gráfico 2. Então, provavelmente, é algum órgão que não está aqui. Aí, cabe a mim, por exemplo, ampliar essa lista, ou perguntar se, de fato, isso é relevante neste momento. Eu investigar. Saiu que não. Então, eu vou passar para frente, deixando apenas esses 2. Ok? Agora, eu vou para o campo de doenças. Eu vou perguntar doenças significativas, porque senão eu vou achar tudo no campo energético de doença. Eu não preciso ficar achando tudo, absolutamente tudo. Então, eu vou perguntar significativamente, que é importante eu saber que esteja no plano vibracional dele, ok? Aí eu vou ver se está manifestado no físico ou no energético. Então, gráfico de doença 1, existe algum? Saiu que sim. Enxaqueca. Mais algum deste gráfico? Não. Enxaqueca, em qual nível se encontra no físico e qual é a origem espiritual? Então, significa que essa enxaqueca não é de origem física, então não está na estrutura dos neurônios, não é um processo de origem físico, é um processo de origem espiritual. É possível que essa pessoa ela esteja sentindo essas enxaquecas depois desse processo de baixa de vibração. E está manifestando no físico. Quando nós fizermos a limpeza espiritual, energética, etc., é possível que essa enxaqueca ela reduza ou até mesmo seja eliminada. Tá? Não é algo que vai ser crônico, por exemplo, na vida dele. Doença 2. Existe alguma doença significativa aqui? Ó, tá dando carcinoma. Quando sai isso aqui, a gente tem que ter muito cuidado, né? Carcinoma no pulmão. Ou seja, é um processo de câncer no pulmão. Está atuando no energético, ou seja, veja, essa coisa do pulmão, ele tem muito a ver com sentimento e tem muito a ver com essa estrutura aqui, ó, do laríngeo, tá? Então, o que acontece? Esse momento, ele já deve vir das tendências de desequilíbrio daqui, porque um câncer, ele não nasce energeticamente se não tiver uma tendência de desequilíbrio nessa região. Então, essa pessoa, ela tem a tendência de desequilibrar aqui. Então, essa região, ela já vive em desequilíbrio. Então, aqui eu encontrei um carcinoma no pulmão, em nível energético. Pode ser que essa pessoa, daqui a 10, 20 anos, apresentasse esta doença. Mas como a gente vai limpar, na próxima consulta, por exemplo, eu posso verificar como que está essa doença. Quando eu faço o segundo atendimento, o que eu faço? Eu pergunto se existe alguma frequência de doença nova que não foi identificada antes. Se sair não, eu confirmo novamente as mesmas doenças. Então, eu não fico aqui perguntando tudo, tá? Então, eu vou perguntar qual é a origem do carcinoma no pulmão, tá dando psíquico. Então, é isso que eu falei. Quando a pessoa fica com essa sensação de falta de ar, sabe, de não consigo botar para fora, não consigo falar, essa região aqui, ela fica comprometida. Se eu vivo com esses 2 chakras em desequilíbrio, eu passo a ter uma doença no meu campo energético, proveniente o quê? Do tempo que eu trabalho com isso aqui em desequilíbrio.
Dor, mágoa, angústia, sentimento de angústia é o que traz esse tipo de coisa. E o padrão aqui é psíquico a origem. Veja, a enxaqueca é provavelmente dos dispositivos de controle, que foram implantados pelo espiritual. Mas o carcinoma, a origem é psíquica, ou seja, eu baixei a minha frequência vibracional aqui. Pode ter dispositivos aqui, mas a origem, a predominante é a questão da mágoa, daquele sentimento de coração apertado, de angústia, tá bom? Eu posso perguntar o percentual disso. Ao mesmo tempo, eu posso perguntar, por exemplo, qual o percentual de manifestação de enxaqueca em nível físico? 40. E qual o percentual do carcinoma em nível energético? 60. Então, isso significa que, veja, é um percentual grande energético. Eu já identifiquei carcinomas que eu fiz um atendimento, fiz outro, tratando outras questões e fui acompanhando e vendo como é que estava o andamento e baixou até zerar a frequência daquele câncer. Provavelmente, se essa pessoa não tivesse tratado, anos depois, aquele carcinoma iria, aquele câncer iria aparecer na vida da pessoa, mas ela nunca ia acessar a origem. Ia ser uma fatalidade, uma questão genética, uma predisposição. Sendo que câncer vem de mágoa, vem de dor, vem de angústia, vem desse acúmulo de informação negativa dentro do próprio corpo. Ok. Mais algum? Mais algum aqui? Eu esqueci de perguntar. Mais algum aqui? Acho que tem. Ó, depressão. Confirmando. Depressão. Depressão de nível de origem psíquica em nível energético. Veja, a pessoa, ela não está com depressão, como eu disse, a minha percepção aqui é porque ela está tomando remédio, mas isso está no campo dela. Qual o percentual da depressão em nível energético? 60% também. Eu vou aproveitar e vou perguntar aqui, alguma doença a mais? Sim, significativa. Aqui não. E aqui? Tumores. Tumores não, não é tumores, é úlcera. Úlcera gástrica. Confirmando, úlcera gástrica. Úlcera gástrica. Perguntar, tem mais alguma doença significativa que deva ser considerada? Não. Encerramos aqui. Tá? Então, úlcera gástrica. Qual a origem da úlcera? Físico, ou seja, comidas ácidas, está criando o comportamento, utilização, às vezes até a medicação, é que está gerando esse padrão. Agora eu vou ver se isso está manifestado no físico. Manifestação energética. Informe qual a frequência. 70%. Está no energético, mas a origem é física. Então, veja, essa pessoa, aparentemente, ela está com a doença física, enxaqueca, vibrando, mas ela tem todo um padrão de vibração negativado, tá? Então, é isso que é importante, a gente tem uma noção geral que, veja, o energético dele, o espiritual, ainda vibra negativamente. Ele está fazendo um tratamento
em nível físico, mas não vai corrigir a estrutura dele como um todo, porque ele está tratando só o efeito final. Então, qual que é o meu diagnóstico geral aqui? Vi que o Flávio perguntou se é psicótico. Eu vejo aqui um padrão de alguém que vivenciou um problema complicado na vida, baixou a vibração, mas eu não vejo um problema, eu não consideraria ele psicótico, tá? Eu consideraria uma pessoa que está em depressão energética, que manifestou no físico e está se tratando fisicamente. Mas a pessoa não vai se curar, ou vai demorar muito tempo tomando remédio para sair dessa, vai precisar fazer terapia, anos, para conseguir retomar o padrão de cura dele. Ou então a gente trabalha na energia da mesa radiônica, trazendo toda uma força energética, elevando a vibração, fazendo uma limpeza, elevando o padrão vibracional dele, para ele sair deste quadro e rapidamente ter uma resposta aos remédios mais rápido do que se espera. Então, essa é a leitura que eu faço deste diagnóstico. Vou abrir para perguntas, ok? E aí, eu vou ficar devendo ainda, porque já vai dar 9 horas, né, gente? Chega. Eu vou ficar devendo o tratamento. Vou fazer o tratamento dele. Eu vou ver se eu gravo, sem vocês estarem ao vivo, mas para colocar no ar junto, eu vou fazer a mesa radiônica dele amanhã e vou gravar o tratamento, o que foi que eu fiz, o que saiu desse tratamento, tá? E aí passo para vocês. E aí eu me comprometo a fazer uma última monitoria desse grupo para falar de tratamento complementar. Mas nesse caso aqui, eu vou encerrar e vou fazer um tratamento para que vocês tenham o trabalho todo do que foi feito, tá bom? Bom, então, acho que podemos encerrar, não é? Sempre muito bom esses encontros. A minha eterna gratidão a todos vocês que se dedicam a esse trabalho, que reconhecem esse trabalho como importante, que me dão feedbacks positivos, que me motivam a continuar trabalhando. São muitos desafios, né? Tem horas que dá vontade de deixar para lá. Mas estamos aqui firmes e fortes nessa jornada de luz, contribuindo uns aos outros, né? Então, a minha eterna gratidão a todos que estão sempre presentes, tá? Então, tenham uma noite abençoada de muita luz, muita tranquilidade e muito aprendizado com o astral e, sobretudo, que cada noite de sono, cada hora de sono multiplique por 3, para que acordemos amanhã com muita vitalidade. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.